Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos que estão conosco nesta oportunidade de estudo da Escola Bíblica Dominical. Este trimestre estudando o livro do Gênesis. E hoje nós vamos estudar a lição que aborda o capítulo 3 do livro de Gênesis. Este capítulo 3 do livro de Gênesis, ele é um capítulo muito importante para nós, porque ele vai nos levar de encontro às raízes, à origem da nossa condição humana diante de Deus. Então, o capítulo 3, ele narra a queda da humanidade, ou a queda do homem, ou a transgressão original de Adão, que é transferida para toda a raça humana. Nós temos então neste capítulo a queda do homem, a história da perda do paraíso, lá no Éden, e a separação da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, vamos ver alguns versículos deste capítulo para que nós possamos entender aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito dos episódios primevos, dos episódios primordiais, que estão lá na origem da nossa vida humana na face da terra. Capítulo 3 começa dizendo: a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos sim comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Demos uma pausa aqui para iniciarmos o estudo. Todo o episódio do capítulo 3 está marcado por uma tentativa de atenuar a culpa e transferir a responsabilidade do ato praticado para outra pessoa, para outro sujeito. Chamo a atenção, por isso, para o tom atenuante da própria lição que os irmãos já leram na revista da Escola Bíblica Dominical, em pauta, por seu uso de termos escamoteantes, como crise, desarmonia, funcionamento da consciência, consequências trágicas. São termos que parecem querer diminuir a gravidade daquilo que aconteceu, como se fossem questões que, por serem mera crise ou um momento de desarmonia, pudéssemos retomar a perfeição e pudéssemos superar o desajuste. Na verdade, nas linhas finais da exposição da lição, nós percebemos que a autoria da lição enfatizou melhor a ideia de pecado, arrependimento, confissão de desobediência e promessas de salvação. Pois bem, o capítulo se abre com a intervenção da serpente na convivência humana. Até parece que o capítulo todo ele vai tratar da origem, da atuação, da natureza da serpente. Parece até um capítulo que, a princípio, contaria a história de Satanás,
Mas não é verdade. É claro, a história é sobre a serpente, sim. Mas também sobre o casal, Adão e Eva. A história do capítulo 3 é uma história que mostra como que no começo da humanidade ocorre um episódio determinante em que uma atuação intencional de Satanás agride profundamente o desenvolvimento futuro da história da criação. O desenvolvimento do capítulo, portanto, indica uma trama de personagens, valores, lugares, objetos e um desfecho. Até parece que o capítulo contém em si uma história que vai dar a explicação daquilo, de como aconteceu a expulsão do paraíso terreno e como que isto vai terminar. Na verdade, o capítulo 3 trata realmente desta idade do homem, desta idade da humanidade, em que eles habitavam um paraíso terrestre, mas a história posterior demonstra que este paraíso foi perdido, que em algum momento do passado o homem perdeu o privilégio do paraíso e passou a viver numa condição difícil, talvez num deserto. Este é o capítulo que conta, portanto, a história do episódio mais decisivo e doloroso da raça humana, a saída do Éden e a sua entrada na selva de espinhos, de cardos, de selvageria e de muito trabalho e sofrimento. Pois bem, os problemas começam nestes versículos que nós lemos. Os problemas começam com o questionamento e a rejeição da ordem dada por Deus a Adão e que ele certamente ensinou para a sua companheira Eva. Tanto é que ela sabia repetir de forma muito clara a ordem que Deus havia dado a Adão. A serpente plantou a dúvida contra Deus, plantou o desejo do que era proibido na mente de Eva. Os versículos de 1 a 5 que nós lemos aqui, do capítulo 3, mostra esta intervenção da serpente e este diálogo que ocorreu entre a serpente e Eva, e o que é que este diálogo trouxe de convencimento para Eva, a ponto dela transgredir a ordem divina e se tornar, portanto, seduzida por aquele fruto da árvore que estava no meio do jardim. Então aí começam os problemas. A serpente planta a dúvida no coração de Eva. Começa lhe fazendo uma pergunta, de modo assim bastante socrático, né? O que é realmente que Deus lhe disse? Então, a serpente diz: é assim? Foi desta maneira que Deus lhe falou? Este foi o tom? É assim que você deve entender o que Deus falou? Qual deve ser o seu entendimento a respeito daquilo que Deus falou? Haverá realmente um cumprimento literal daquilo que Deus falou? Não seria diferente? Então, a Eva respondeu para a serpente de uma forma bem própria dela, já introduzindo sua perspectiva na interpretação que ela faz da ordem divina. Então ela diz: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele,
para que não morrais. Esta é a forma da percepção que Eva teve do mandamento que Deus lhe dava. E a serpente então disse à mulher: é certo que não morrereis. Esta literalidade do mandamento é falso. Deus não pretende realmente fazer isto. Olha, a serpente é uma hermeneuta muito sagaz aqui. Por isso que diz no texto que ela era a animalia mais sagaz daquelas que Deus tinha feito. Então, a sagacidade na interpretação, a sagacidade em medir as consequências, a sagacidade em driblar aquilo que Deus estava dizendo. Então, a mente de Eva começa a se transformar. O diabo, ele vai sempre agir pelas costas de Deus, pelas costas da presença de Deus, como agiu pelas costas de Adão. E o seu estilo é a sedução, é a provocação, é a dúvida, é a mentira. No verso 5, ele nega a Deus, e ele rebate a Deus, e ele diz para Eva: certamente não morrereis. Então ele dá a sua palavra no lugar da palavra de Deus, e Eva aceita a palavra da serpente em lugar da palavra de Deus. A serpente levou Eva a assumir o risco de morrer, pelo desejo de comer a fruta do bem e do mal. Bem e mal aqui é interpretado como experiência de conhecimento. Aqui, a serpente vai dizer que, na verdade, Deus não queria que eles conhecessem, que eles explorassem o seu conhecimento. Deus estaria negando a eles a capacidade de conhecer, de entender as coisas, de criar, de produzir, de transformar, de ter a sua história. Deus, na visão que a serpente implanta no coração de Eva, era um ser inimigo do homem, um ser limitante do homem, um ser que era impeditivo da experiência humana. Então, tudo resumiria para a serpente em mera experiência e não em pecado mortal. Pois bem, logo após terem comido, Eva comeu, deu também a Adão, e ele também comeu com Eva daquele fruto, sabendo que era o fruto colhido na árvore do bem e do mal. Ou seja, houve uma concordância, houve uma cumplicidade no pecado original. Então vem a nudez. A nudez representa a consciência de ultrapassar os limites e pecar contra Deus. No Antigo Testamento, a nudez é o símbolo da mais completa humilhação. É o símbolo da mais completa perda de dignidade. Ou seja, perda do revestimento da glória de Deus. A nudez é o despertar da culpa e da vergonha. Eles viram que estavam nus. É como descobrir que estão mortos, porque cruzaram a linha da proibição divina. Abriram-se os olhos, diz o texto bíblico. O texto bíblico é interessante porque o verbo vem assim como que um acontecimento. Um acontecimento. Diz assim: abriram-se então os olhos de ambos. Versículo 7. Esse abriram-se os olhos de ambos significa que eles perceberam a que ponto chegou a sua ousadia na transgressão da vontade expressa do nosso Deus. Então, cumpriu-se o que Deus falou. Esse abriram-se os olhos significa cumpriu-se o que Deus falou. Porque Deus tinha dito a Adão, lá no capítulo 2, versículos de 15 a 17,
quando proibiu de comer do fruto que estava no meio do jardim, dizendo: no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Ou seja, está marcado a contagem regressiva para a morte a partir daquele momento. Assim, pecado e morte estão vinculados por toda a extensão da história humana na face da Terra. Romanos 5, de 12 a 14, o apóstolo Paulo vai relembrar este momento primordial da história humana e ele vai dizer que a morte foi tão realidade em decorrência dessa desobediência de Adão que ela imperou durante todo o período que vai de Adão a Moisés. Ou seja, não precisou de lei para determinar a morte do homem. A morte do homem aconteceu mesmo antes da lei de Moisés. E aí é que vem o dado importante. Paulo diz assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a humanidade está engendrada no pecado, ou seja, na herança do pecado, na lógica do pecado, na entranha do pecado. Nós estamos vivendo o interregno da morte. Nós estamos vivendo na composição da morte. A história está debaixo da lógica da morte. Isto é a consequência lá do mandamento de Deus no Jardim do Éden. No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Pois bem, então veio o acerto de contas na viração do dia. Diz o texto bíblico de Gênesis que na viração do dia o Senhor apareceu no jardim. Ele andava pelo jardim. E então Adão e Eva, percebendo que Deus estava ali, esconderam-se. Foram se refugiar entre as folhagens, entre as árvores do jardim. Então Deus chamou Adão e lhe perguntou: onde estás? Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ora, está claro nesta palavra que Deus dá a Adão de que não haveria realmente mudança na ordem que Deus havia dado naquele dia em que criou Adão. No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Então, a pergunta quem te abriu os olhos revela a consciência de Adão, digamos, eclodindo. A consciência de pecado. Porque consciência de si ele já tinha. Consciência de criatura ele já tinha. Consciência do ambiente em que Deus o colocou ele já tinha. Consciência das coisas ao seu redor ele também já tinha. Ele dava nome. Ele nomeou todas as coisas. Ou seja, essa consciência natural, inocente, pura, ele detinha. O que ele não tinha era consciência de pecado. E aqui abriram-se os seus olhos. O próprio ato da desobediência desencadeou a consciência da culpa, a visão do erro. Pois bem, logo então após isto, entram em jogo os mecanismos de defesa. E como são rápidos. E como são tolos. Sim, tolos. O homem, a mulher e a serpente passam a trocar acusações e empurrar a responsabilidade de um para o outro. Veja os versículos de 11 a 13. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses?
Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então Deus diz à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu-lhe a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor disse à serpente: que foi que tu fizeste? Ou seja, aqui está na representação o jogo do empurra-empurra das responsabilidades. Que coisa realista, que coisa mais psicanalítica, que coisa mais corriqueira no nosso ambiente humano, no confronto das responsabilidades humanas. Isto é agora parte da natureza humana, a autonegação, o negacionismo. Não fui eu, não é problema meu, não é responsabilidade minha, não me acuse por isto. Todos pecaram e foram responsabilizados e destituídos da glória de Deus. A sentença aqui é uma coisa interessante. Deus passa agora ao papel de juiz. O justo juiz pronuncia a penalidade cabível a cada um deles. Confira lá nos versículos de 14 a 19 do capítulo 3. A sentença representa a morte lenta e herança de lágrimas, suor e dor, até tornarem ao pó de onde foram formados. No suor do rosto comerás teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Entretanto, na edição da condenação, brilhou uma promessa, uma luz. No fim da noite, veja que aqui está na viração do dia, a passagem do dia para a noite. Mas esta noite prolongada para a humanidade, ela está movida por uma promessa, por uma esperança, mas não para a serpente. A serpente não teria esperança. Ela seria esmagada. Capítulo 3, versículo 15, a primeira promessa messiânica do Antigo Testamento. Diz o texto: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente estava condenada. A cabeça dela seria esmagada. Não há promessa para a serpente, mas há a promessa para a descendência de Adão e Eva. Bem no tempo próprio, o descendente traria a vitória sobre o mentor da desobediência, o pai da mentira, o inspirador do pecado. Aqui ela é chamada, essa descendência, de semente, a semente da mulher. Haveria, de fato, aqui a previsibilidade da inimizade entre a descendência humana e a operação do mal pela mente maligna de Satanás. E nós temos visto isso ao longo da história humana. Toda a história humana é uma luta, é um jogo de sedução entre a atuação do diabo e a resistência humana. No texto hebraico, a palavra é zerá. Zerá é uma palavra em hebraico que significa semente, descendente. Nós poderíamos simplesmente dizer o Cristo de Deus. Perfeita esta profecia. Não é o filho de Adão, mas é a semente da mulher. É a promessa da encarnação divina pelo Espírito Santo na gravidez da mulher, de uma mulher, que nós sabemos bem hoje foi Maria. Ela concebeu pelo Espírito Santo de Deus e deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus, nosso Deus. O começo da queda foi, portanto, entre a serpente e a mulher. O fim será a vitória da mulher sobre a serpente na ação de seu filho eleito,
que esmaga a cabeça da serpente. Mas aqui já está também indicado o preço. O preço é que o filho terá o seu corpo atingido pela serpente. Ele será ferido. Mas nós sabemos, o seu calcanhar ferido foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, como diz Isaías capítulo 53, versículos de 4 a 5. Pois bem, meus queridos irmãos, aqui nós temos então uma síntese agora. A serpente está destinada à morte. Não há remédio, não há promessa, não há salvação, não há futuro para a serpente. A mulher terá dores de parto. As mulheres trazem ao mundo seus filhos através de muitas dores, de muitos sofrimentos. Não só do parto em si, mas de todo o processo de criação e de educação das gerações futuras. O homem, ele terá o seu dia a dia coberto com o suor do seu trabalho. A liberdade lhe foi tirada pela sua anuência, cumplicidade com o pecado. Por outro lado, a natureza vai dificultar a existência humana. A existência humana, ela ocorrerá no meio de espinhos, de cardos, da dureza, das intempéries. E por fim, o corpo volta ao pó. É a morte física que aguarda a todos nós. Queria então dar agora as últimas lições para serem lembradas. Lembrem-se, coloquem isso no seu coração, na sua visão de realidade, na origem de suas convicções. Nós precisamos de estar alicerçados nestas convicções daquilo que foi as primeiras experiências humanas e de como Deus tratou isso e de como Ele ainda mantém tudo isto em vigor até o dia de hoje. Primeiro, entender que a origem do pecado humano, esta origem das desventuras, das perdas, da morte, está na dúvida sobre a autoridade da palavra de Deus. O que fez a serpente? Implantou a dúvida no coração de Eva. A dúvida sobre Deus. A dúvida sobre a eficácia da palavra de Deus. A dúvida sobre o caráter de Deus. Segundo, conhecer o jogo dos desejos em torno da experiência do bem e do mal. Nós temos que lidar com isso diariamente. Nós ainda não conhecemos direito os limites entre o bem e o mal, mas nós sabemos quando transgredimos. Nós precisamos de zelar pela santificação das nossas vidas. Sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. A experiência de comer o fruto da árvore do bem e do mal significa uma mistura mortal. Ou seja, a mistura das aparências, onde o bem e o mal ficam indiferenciados. E como na pós-modernidade isto é uma realidade. O mundo hoje não quer mais distinguir entre o que é o santo e o impuro, o real e a imaginação, o pecado e a obediência. Deus exige separação rigorosa entre as realidades do bem e do mal. Não podemos dizer que o imundo é santo ou que o santo é imundo. Nós temos que ter a capacidade, pela nossa comunhão com Deus, de distinguir entre o bem e o mal. Terceiro problema aqui é que o diabo é como uma serpente venenosa. E ele está disfarçado de sabedoria e de ousadia e quer mentir para nos induzir à morte. Ele faz isso o tempo todo. Cuidado com o diabo.
Cuidado com o diabo. O Novo Testamento está cheio de advertências sobre isso. Não dê lugar ao diabo. Perceba, o diabo está a armar ciladas. Ele está ao redor dos que creem no Senhor para, se possível, enganar até os fiéis. E por último, Deus, o Criador e justo juiz, tem um plano de salvação para nós através do seu Filho Jesus Cristo. Já antecipado lá no capítulo 3, versículo 15 do livro do Gênesis, mas consumado e realizado na vida e morte do Senhor Jesus Cristo, consumado na sua morte e na sua ressurreição, de tal modo que o plano de salvação para nós é crermos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, para que o pecado e a condenação do pecado sejam anulados, para que a vida eterna nos seja dada para a esperança eterna. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos ter esta esperança bendita da vida eterna, de vencer a morte e o pecado, de termos a grata alegria, satisfação da salvação. O privilégio da salvação em Cristo Jesus. A lição de hoje nos ensina, portanto, que houve um início terrível para a humanidade, mas há um fim glorioso em Cristo Jesus para todo o que nele crê. Deus abençoe a sua vida. Continuemos no estudo do Gênesis e vamos aprender mais a respeito destas preciosas verdades espirituais para afirmarmos os nossos passos em seguir e em obedecer à palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Até a próxima.